Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo trazer a leitura, trazer a pesquisa e assim incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E com nossos companheiros aqui, Felipe Rocha e Sônia Hoffmann, nós vamos hoje estudar o artigo O Verdadeiro Espírito das Tradições. Está na Revista Espírita de novembro de 1863. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os amigos, ouvintes, participantes, co-construtores, porque nós estamos construindo aqui juntos um conhecimento, trocando informações. Vocês talvez de forma mais passiva, porque estão aí ouvindo, mas de uma forma ativa também, porque em pensamento, muitas vezes, vocês estão ali trazendo ou emitindo pensamentos. Isso é muito, muito interessante, construir um pensamento, construir uma forma, uma atitude, um novo entendimento traz grandes benefícios. Afinal de contas, é para isso que nós também estamos aqui, nessa nossa passagem na Terra, não é? Para a nossa renovação, para a nossa evolução, e a nossa evolução se dá justamente a partir de construções e reconstruções de conhecimentos, de hábitos, de atitudes, de posturas. Então, é um prazer, uma satisfação encontrar todos vocês, e aqui estamos hoje para estudar mais um outro artigo da Revista Espírita, sempre lembrando para todas as pessoas que não tiverem condição de manusearem fisicamente a Revista Espírita, podem ir até o canal lá da FEB, Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e fazerem o download gratuitamente de todas as edições e degustarem, e lerem, e pensarem, e meditarem, e darem até as suas sugestões de novos artigos, ou apontarem ou indicarem alguns pontos bastante principais para outras pessoas ou para nós mesmos ali nos comentários. Olá, Felipe, depois de toda essa conversa aí que eu fiz, Olá, tem tempo ainda para nós fazermos o programa, não é? Não, sobrou um pouquinho de tempo, sim. Então tá bom. Olá, Soninha, olá, Dudu, olá o pessoal de casa que nos acompanha. É sempre muito bom a gente estar aqui sendo co-construtores, né, do conhecimento. Então é um processo interativo, por mais que a gente esteja conversando e algumas pessoas assistindo, a gente fica muito feliz com o compartilhamento, com os comentários, com as sugestões que sempre chegam, né, seja ela via internet, né, num comentário ali, numa mensagem, seja pessoalmente. Às vezes as pessoas nos encontram na casa espírita, na rua, enfim, nos comentam, gostei de tal vídeo, podia ter abordado tal assunto, né? Então a gente fica muito contente sempre que isso chega, porque é importante, como a gente é co-construtor, né? Esse feedback para a gente é muito legal, a gente escuta todos com muita atenção e sempre tentamos melhorar no que for possível. Mas vamos falar de tradições então, né, Dudu? Vamos pegar a semântica da tradição, a léxica da tradição, né? Então a tradição é uma comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, dentre mais, de geração para geração. Ato ou efeito de transmitir ou entregar. É uma transferência de cultura. Então, o que será que o espírito verdadeiro da tradição quer nos dizer, né? O que tu acredita aí? Tradição pode ser oral, pode ser escrita, pode ser através de sinais, através de várias, né? E essas tradições, elas vieram ao longo da nossa história, a história da humanidade, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, e também juntamente com o Espiritismo. Então, houve todo esse processo de continuidade, elas vieram
não é? São ensinamentos, são informações, são orientações que elas vêm perpassando os tempos, e com essa passagem temporal, nós também vamos conseguindo compreender e fazendo relações cada vez mais próximas e cada vez mais que dizem mais assim para o nosso entendimento naquele momento que nós estamos. Afinal de contas, nós estamos em um processo evolutivo, então a nossa inteligência também está se acomodando, não é, Felipe? E assim, né, Sônia, uma coisa que é muito interessante, principalmente quando a gente está estudando a Bíblia, e quando a gente fala de tradição, né, a gente tem que entender o significado de um símbolo. Né, e a tradição tem muito isso, de criar um símbolo. Né, a tradição cria um símbolo, que a partir daquele símbolo eu consigo desenvolver um outro conhecimento, consigo desenvolver um outro aspecto. Né, tem um livro muito interessante do Carl Gustav Jung, o último livro que ele escreveu na vida, que é O Homem e Seus Símbolos. E ele vai falando justamente disso, de todos os símbolos que foram criados, né? Por exemplo, o Velho Testamento nada mais é do que as perguntas e a criação dos símbolos, para que Jesus pudesse vir e utilizar aqueles símbolos culturais e se fazer entender pelas pessoas, né? Porque as parábolas utilizam os símbolos já previamente conhecidos pela cultura, né? Quando a gente fala lá do samaritano, o samaritano é um nome, é um símbolo de uma pessoa que vive na Samária, que é um gentil, que não segue os ritos ali do povo judeu. O fariseu não, representa uma outra coisa, o escriba uma outra coisa, na parábola do bom samaritano, por exemplo. Né? Então, como é interessante a gente entender esse contexto de símbolo e da necessidade da tradição para a nossa comunicação. Né? E nessa questão até mesmo dos símbolos, essa leitura que nós podemos fazer. Quantas vezes nós podemos pensar nos jogos simbólicos das crianças, elas transferem para a sua brincadeira ali da boneca, com boneco, enfim, elas vão construindo toda uma história que muitas vezes elas estão colocando aquilo que elas estão sentindo e como elas estão entendendo. Então, a importância de nós fazermos leituras dos simbolismos, não é, dos jogos simbólicos, das informações simbólicas, e Jesus utilizou muitos símbolos também, né? Vários símbolos, o trigo, as aves, enfim, era o símbolo que estava trazendo algumas informações muito importantes para o nosso dia a dia. E se nós formos pensar, nós usamos muito também os símbolos no nosso dia a dia. E para entender o símbolo, né, Sônia, a gente tem que fazer parte daquele contexto ou estudar aquele contexto, né? E quando a gente fala de tradição bíblica, a gente pega o Apocalipse, por exemplo, vou falar no meu caso particular, eu li o Apocalipse e falei, meu Deus do céu, eu não entendi nada do que está escrito aqui. Eu vou ter que ler a Bíblia toda. Aí depois de tu pegar a Bíblia de cabo a rabo, bom, aí os símbolos ficam mais claros, né? Aí a gente consegue interpretar aquilo. Mas isso também tem um aspecto paulatino, né? Ele é lento. Tu não absorve um monte de símbolo de uma hora para outra. Ele vai indo devagarzinho, ele vai sendo um processo contínuo, né? E essa nossa mensagem vai muito em encontro disso, né, Dudu? Porque até para entender realmente o Antigo Testamento, né, e os evangelhos, além dos símbolos, existem os signos da linguagem. Todos esses livros são recheados de signos que, na realidade, o Espiritismo é a chave principal para nós compreendermos esses signos. Compreender principalmente os fenômenos mediúnicos, compreender porque a gente vai conseguir interpretar o que está acontecendo naquele momento. Né? Além de todo o contexto histórico que nos esclarece bem mais. Muitas vezes nós recebemos uma mensagem, né, de vários autores espíritas, desencarnados ou não, que colocam uma frase da Bíblia, né, ali antes do texto, para dar uma ideia do que é o assunto, mas é uma frase tão curta que recomendo que todos procurem, né, já que eles colocam a referência de onde está aquela frase, lá na Bíblia,
para perceberem e conhecerem e sentirem esse contexto em que aquela frase foi falada por Jesus, né? Porque te enriquece muito mais. Se mesmo Jesus disse que ele não veio para derrogar, mas para dar continuidade, não é? Então o Espiritismo muito mais ele vem não só para derrogar aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, mas nem com o Novo Testamento, mas também ele veio trazendo uma outra forma de entendimento. Ele veio levantando cada vez mais este véu, rompendo cada vez mais este véu. Então, por isso, essa importância da continuidade dos nossos estudos. É importante que nós possamos pensar, refletir, mesmo que sejam poucas, seja uma palavra ou talvez um versículo naquele dia, mas que seja, é melhor ser pouco, mas que nós possamos meditar em profundidade do que nós ficarmos fazendo assim trazermos uma imensa quantidade de informações e ou as pessoas não retêm, ou elas se desinteressam, ou então, como nós estávamos conversando, não é, Felipe e Eduardo? Com o tempo, elas começam a pensar naquilo que foi falado e daqui a pouco a pessoa já está lá adiante e elas não conseguem manter assim, a continuidade no raciocínio porque ficam presas ao primeiro raciocínio que estava acontecendo. Então, muitas vezes, nós temos que ter muito cuidado para fazermos essas exposições, e Santo Agostinho, nesse artigo, ele vem falando justamente da importância dessa lentidão, de nós apresentarmos com uma lentidão, assim como Deus vem também apresentando dentro de uma lentidão progressiva os fenômenos da natureza. Nós vamos também pensar, como nós também estávamos conversando na ingestão da água. Se nós ingerirmos um copo de água, assim, de um único gole, tomar tudo, a forma de hidratação é completamente diferente daquela que se for aos poucos. Se nós nos alimentarmos de uma única vez, olha, haverá problema, porque se nós vamos assim nos alimentar, vamos simplesmente comer tudo de uma única vez, empurrar, e não dar o tempo suficiente de digestão, o tempo suficiente para que nós possamos até considerar aquele alimento que está entrando no nosso organismo, nós vamos ter problemas. Então, o nosso organismo já está falando de alguma coisa, e assim também é a natureza, o clima, tudo vai acontecendo. Uma planta, né, Sônia? Se a gente bota água demais, a gente mata a planta afogada, né? Exato. Se ela quer comer água de menos, ela seca. Então, há uma quantidade correta para ser aplicada num período de tempo, né? Quanto maior a planta, mais desenvolvida, mais água ela consegue absorver. Então, quanto mais nova, ela precisa de uma quantidade menor. Então, como a natureza como um todo funciona da mesma forma, né? E no conhecimento, na transmissão do conhecimento, ela não é diferente. E como a gente está falando de tradição, e o texto vai muito nesse sentido, né, das profecias, né, da anunciação do fim dos tempos, a gente tem que ter muito cuidado e muita seriedade quando está estudando isso, né, porque são muitos símbolos, como a gente falou, e a gente começa a ler e cada vez a gente vai buscando mais coisas, porque tu precisa de mais informações e tu vai chegando a algumas datas. Então, assim, a gente também não pode passar esse medo, né? São chegados os tempos? Sim, são chegados os tempos. Mas o que nós podemos fazer com esses tempos que são chegados? Qual a nossa tarefa, né, agora? Né? Então, essa é a questão das pessoas, né? Inclusive, nesse artigo, ele coloca, assim, são chegados os tempos de um rompimento, mas um rompimento da escravidão, da ignorância. Então, nós temos que colocar bem que final de tempo é esse que está vindo, não é? Exato. O que vai mudar, né? O que vai mudar? Escravidão, não é só da escravidão, assim, em questão de um trabalho, mas da escravidão de terem pessoas que, de um lado, são aqueles que são os feitores, e de outro lado, são os escravos. Não,
a escravidão no sentido de que nós ficamos aprisionados a antigos conhecimentos, a antigas informações, a antigos hábitos, a romper com os nossos vícios, não ficar escravos de um passado que muitas vezes foi um passado que foi importante lá naquele passado, mas que hoje já não faz mais tanta, assim, não tem a importância que teve lá no passado, em outras vidas, ou mesmo na nossa infância. E essa anunciação também tem o caráter de mostrar que está dentro do planejamento divino. Né? Isso é uma outra coisa interessante da gente observar. Tá, mas por que Jesus passou para João, né? Enfim, Deus, seja lá a interpretação que a gente vai dar, por que João recebeu, por exemplo, o livro de Apocalipse e escreveu todas aquelas atrocidades? Né? Anunciando, a atrocidade não tem o caráter de nos deixar com medo, ela tem o caráter de dizer, isso aqui está planejado por Deus, vai acontecer, tá sobre as rédeas, né, da espiritualidade. Não é o mal que está tomando conta e o mundo está perdido e está entregue às mãos do mal, né? Como está escrito, por exemplo, na carta de Paulo, né? Não é o círculo de Nero, né, que dominou o mal para tudo. Não, aquilo ali está planejado, faz parte do planejamento divino, faz parte do processo de regeneração do planeta, que essas coisas aconteçam e que elas se acelerem. Tal qual a mensagem de Jesus, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, vou botar fogo no campo e tenho pressa que ele queime. Por que Jesus fala essas coisas? Né? É um sanguinário, Kardec ainda bota, é um déspota? Né? Não, é palavra de Jesus mesmo, mas por quê? Né? Agora a mensagem de Jesus, ela veio justamente para o povão, para as massas. Né, porque o artigo chama a atenção que os profetas falavam para um grupo de escola, para um grupo de elite, né, e a coisa era meio complexa, meio obscura, e Jesus veio clarear, né, justamente como ele fala, né, ele não veio destruir as leis, não veio destruir o que os profetas falaram, ele veio dar cumprimento. E o que é dar cumprimento? É esclarecer, e esclarecer para quem precisava mais das leis divinas, quem precisava mais da lei do amor, da misericórdia de Deus e do próprio Jesus, né, numa linguagem mais simples, procurando justamente os que precisam, os mais necessitados, os doentes, né, os ignorantes, os mais pobres, né, aqueles que estavam sofrendo mais naquela época. Jesus, mas também nós estamos conversando sobre isso, não é, Eduardo? Um futuro, né, de paz, um futuro de amor, sabe, de compreensão, e um futuro também na continuidade da vida, que a vida não se encerrava. A maior prova foi a ressurreição que aconteceu com ele, né? Nós estávamos conversando, não é, Eduardo? Quantas vezes, assim, se nós trouxermos para... Eu sempre gosto de... vamos trazer para o nosso dia a dia. Numa sala de aula, muitas vezes o professor vem trazendo conhecimentos, alguns alunos compreendem muito bem o que o professor está ensinando, outros não compreendem. Então, mas no momento que um aluno vai ensinar para o outro aluno, ou vai decodificar a informação, o outro começa a entender. Então, por isso também Deus envia aos profetas, algumas pessoas, estes ensinamentos, e eles vão apresentando da forma como aquele determinado público pode compreender e pode entender. Então, Santo Agostinho vem trazendo também essa importância. Por que algumas pessoas recebem algumas informações? Porque elas são aqueles professores, ou talvez sejam aqueles alunos que vão ensinar outros alunos. E eu acho que Desculpa, Dudu, quer falar? Por favor. Não, eu ia falar para você, tem um trechinho interessante, né, para a gente ler para os nossos amigos e amigas. Isso, nós estamos sintonizados, era isso mesmo que eu ia fazer. Então tem um texto aqui que a gente destacou,
que sintetiza bem isso, tudo que a gente vem falando, né? A necessidade da gente levar informação, sim, né? Porque se ela está ali, ela foi passada, a gente tem que passar ela adiante a partir do momento que a gente detém ela, né? É nosso papel como espírita, né, divulgar, né, se eu for lá no Evangelho, a missão do espírita, né, e de pregar a toda a gente. Então, nós temos que pregar, nós temos que levar a informação, não é guardar a informação conosco, né, não é guardar as fontes do espiritismo conosco, mas como levar, né, o quanto de informação dá, o que passar, é necessário, a gente precisa entender isso também. Então, a gente separou essa partezinha aqui do texto, que eu acho que sintetiza bem isso. É preciso, pois, anunciar toda parte, com confiança e segurança, o fim que se avizinha, da escravidão, da injustiça e da mentira. Digo o fim que se avizinha porque os acontecimentos, embora devam realizar-se com a sábia lentidão da providência, sábia lentidão que a providência imprime em suas reformas, com vistas a evitar as desgraças inesperáveis de uma grande precipitação, terão seu curso num espaço de tempo mais próximo do que o esperam os que atemorizam com os obstáculos que prevêem, e também num espaço de tempo mais breve do que o que aguardam por aqueles que, por medo ou egoísmo, estão interessados na manutenção indefinida desses estados de coisa. Sede, pois, ardentes na propaganda, mas prudentes diante dos vossos ouvintes, não apavorando as consciências timoratas e ignorantes. Só os egoístas não exigem a menor circunspecção, nem vos devem inspirar qualquer medo. Tendes a ajuda de Deus, sua resistência, pois será impotente contra vós. É preciso lhe mostrar, sem equívoco, o futuro terrível que os espera, por sua própria causa e por causa dos que se deixaram perverter por seu exemplo, pois cada um é responsável pelo mal que faz e por aquele do qual for a causa. Lembrando sempre que pessoas timoratas são aquelas pessoas temerosas que têm receio, né? Muitas vezes a gente fala de alguma coisa, a pessoa está ali com medo, fica com medo terrível daquilo. Então, nós precisamos ter tranquilidade, calma, segurança e sabermos como levar. Aí ele vem falando, leve ardentemente, ou seja, não é? traga para a realidade a verdade, mas com prudência, com calma, para não assustar, para não afugentar. Isso não significa que nós vamos, assim, muitas vezes, mentir. Nós não vamos mentir. Nós vamos equilibrar a nossa forma de como trabalhar com aquilo. E aí tem aquela passagem do Evangelho, né? Lá do capítulo 24, eu acho, se eu não me engano, capítulo 24, a coragem da fé. Né? Nós temos que ter a coragem da fé de promulgar a nossa fé, de falar ela, né? De não ter vergonha de expressar o que a gente crê, de não ser conveniente, né? Muitas vezes a gente peca por ser conveniente. Não, mas a pessoa não acredita, então eu não vou falar. Não é isso. Então, é esse meio termo, essa sensibilidade que é importante, né? Que o Santo Agostinho está nos trazendo. Tenha a coragem da fé, seja ardente no que você fala, no que você acredita, mas também tenha a parcimônia do que você vai falar, o quanto vai falar e o quanto vai empregar. Né? Então, a gente não vai ser mentiroso, não vai fugir do que a gente acredita, mas a gente também não vai afogar a plantinha que está ali nos seus primeiros passos. Né? A gente vai dar para ela a água que ela tem condição de receber. Então, é um processo complexo, né? E a gente tem que ir estudando e nos aprimorando. Aliás, Felipe, você levantou um elemento bem interessante, né? Porque a fé é um elemento, é um dos pilares que mantém uma tradição viva. Por exemplo, né, nós passamos há pouco tempo pela tradição das procissões do Dia de Reis, né, onde as pessoas mantêm a fé de que aquilo é importante, de que entrar na casa das pessoas, cantar uma ou duas músicas, né, vai fazer bem para as pessoas, né, vai trazer boas vibrações para aquela casa,
E aí a tradição continua, né, por causa disso. Né? É um dos pilares também, né, as tradições, principalmente no Brasil, se manterem vivas até hoje. Tradições, né, com mais até de 200 anos, 300 anos. A confiança é extremamente importante, não é, Eduardo? Para que nós possamos levar o conhecimento. Nós temos que ter confiança naquilo que nós estamos e saber que aquilo que nós estamos passando adiante, levando adiante, nós acreditamos naquilo. E responsabilidade também de saber o que a gente não sabe, né, Sônia? Não inventar, né? Isso é uma coisa importante, né? É verdade. É verdade. Pô, eu vou passar uma informação. Cara, se eu não sei algo, ainda que eu acredite naquilo que eu estou passando, eu tenho que admitir o ponto falho, né? E mais que isso, e buscar essa informação, né? Por isso que os espíritas instruí-vos, né? Para que a gente ganhe mais confiança no que a gente está falando, porque o plano divino, ele se encaixa. Ele é todo perfeito, ele se conversa em todas as partes. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ganhando resistência, né? O solo vai ficando mais firme, a gente consegue caminhar com mais serenidade, com mais tranquilidade e ter mais fé, né? Aí é a proposta do espiritismo da fé raciocinada, né? Então a gente estuda, a gente ganha raciocínio e a gente fortalece a nossa fé, porque ela não é baseada em coisas que não fazem sentido. Não, ela é baseada no que faz sentido, no que a gente já entendeu. E se tem alguma coisa que a gente não entendeu, tranquilo. Isso aqui eu ainda não entendo. Isso aqui eu ainda não sei explicar, isso aqui eu ainda tenho dúvida. Isso não vai enfraquecer o nosso argumento, pelo contrário, né? Vai fortalecer. Quem de nós não tem aquele professor que admirava quando assumia algo que não sabia? Fazia uma pergunta, eu não sei isso. Na próxima aula eu trago, eu vou estudar, eu vou verificar, vamos tentar entender. Boa a tua pergunta. Então, como esses elementos como um todo, né? A paciência, o estudo, né? E a percepção, a sensibilidade da informação estão relacionadas aí com essa nossa pregação. Né? E com essa informação do fim dos tempos, que realmente demanda muito estudo da nossa parte, né? Para que a gente entenda o que está acontecendo, para que a gente não tenha medo também, né? E principalmente para que a gente passe isso com tranquilidade, com serenidade e com consolo, né? E não com uma sensação de punição ou uma sensação de desespero. Não, com consolo divino. Deus planejou isso aqui com um fim. Né? E qual o fim disso? A evolução da humanidade. Então, como nós vamos passar por tudo isso? Né? O que a gente deve fazer dentro desse novo cenário? Eu acho que é bem isso que a gente tem que levar e que a passagem nos traz. Não sei se vocês concordam. É isso aí, é verdade. Certamente, não é? E essa correlação que existe entre todos os conhecimentos, o quanto é importante. Nós não precisamos descartar. Isso aí eu não vou mais estudar. Muitas vezes, se nós pensarmos que o que hoje as nossas capacidades, as nossas habilidades da escrita, da leitura, de fazer cálculos, ela esteve presente lá nas séries iniciais, onde nós aprendemos a caligrafia, a ortografia, aprendemos a fazer as operações matemáticas fundamentais, e depois elas foram se aprimorando ao longo do tempo. E em momento algum está sendo descartado aquele conhecimento que nós tivemos lá no início, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ter que buscar como é que era mesmo, como é que a professora ensinou, nós temos que fazer isso. E essas questões também acontecem em relação ao nosso aprendizado do viver e da vida como um todo. E aí alguém pode se perguntar, né, Dudu? E qual é o aspecto moral de tudo isso que vocês falaram, né? A gente está falando de conhecimento, de instrução, de fim dos tempos, né, de comunicação. E onde é que está o aspecto moral de tudo isso? Né? Qual é o aspecto moral? Nós conseguimos alcançar a moralidade de alguém sem a gente tocar a primeira parte, que é o intelecto, né? A gente consegue chegar no coração da pessoa sem passar pelo cérebro, sem passar pelos ouvidos? Então, a gente está falando aqui de um monte de coisa realmente fundamental, de fundamento da comunicação, de fundamento da doutrina, mas que tem uma profunda conexão com o moral. Porque o moral é a percepção dessas coisas, é o entendimento disso,
que vai fazer com que a gente nos modifique de maneira integral, né? De maneira íntima. Então, quando a gente consegue tocar o outro, né? Vai lá, Dudu. É por isso que eu falei que o Espiritismo é a melhor chave para o entendimento, principalmente do Antigo Testamento. Né? E com entendimento, com esclarecimento, né? Através justamente da razão, né? A gente traz a verdade para as pessoas. Né? E isso é um aspecto moral, porque a gente não está enganando, a gente não está ludibriando, a gente não está trazendo fake news ou tentando, né, trazer argumentos falaciosos por causa de algum interesse que nós temos em trazer aquela informação, né, de acordo com nossos interesses. Esse é o aspecto moral, de esclarecer a verdade, né, para que ela seja saboreada, né, e seja assimilada da melhor forma possível. Mesmo porque a nossa evolução é moral e intelectual. O Espiritismo não veio para enganar ninguém, não veio para distorcer a verdade, ele veio justamente para tirar o véu que havia sobre muitas informações, sobre muitos conhecimentos da espiritualidade principalmente, e através justamente desse raciocínio, através da lógica e através do bom senso e de um discernimento que Allan Kardec era, né, capaz de nos esclarecer perfeitamente tudo que ele publicou através dos espíritos que com ele fizeram essa doutrina maravilhosa. E o Espiritismo não tem esse caráter de imposição, impositivo, né? Tem um caráter explicativo, orientador, de nos dar a tranquilidade da explicação e da orientação, e não da imposição e da punição. Então, nós temos que ter essa tranquilidade que tanto tu, Eduardo, vem dizendo, e o Felipe também estava falando, do quanto nós precisamos pensar nisso, que o Espiritismo não impõe, ele expõe. Isso é uma frase assim, que sempre esteve presente, e nós precisamos trazer para o nosso cotidiano. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque a doutrina espírita diz que eu não posso fazer. Não. Nós temos de fazer aquilo que nós temos condição de fazermos, mas nos orientarmos e buscarmos explicações, buscarmos orientações, buscarmos ensinamentos em fontes fidedignas, fontes reais, fontes que realmente possam nos esclarecer, e não em fontes, e essas fontes, muitas vezes, nós não colocamos apenas em livros, ou em filmes, ou em artigos, mas também em pessoas. Pessoas também podem ser essas fontes, não é? Bem importantes. Então, nós temos que, muitas vezes, recorrer a pessoas que realmente conhecem, que estudam, que trabalham, que leem, e cada um de nós pode ser este agente tão importante, esse agente libertador. E o Espiritismo, como toda boa filosofia, ele faz uma coisa que está muito em falta hoje em dia: fazer pensar. Uhum. Fazer você pensar antes de falar, antes de agir, no que você está fazendo de você, o que você está fazendo neste mundo, qual a sua relação com os outros. Né? Todo esse contexto de vida, né, o Espiritismo traz isso, nos faz pensar sobre tudo isso. Né, Felipe? É isso aí, né, Dudu? Nós já estamos com o nosso horário bem alongado e acho que a gente trouxe bastante fundamento aí para um encontro só, né? Tem bastante coisa para pensar. E com certeza fica sempre a nossa indicação aqui: leiam o artigo. Né? Vai estar muito mais sintetizado do que a gente explorou aqui, mas na qualidade de comunicador do Santo Agostinho, né? Com certeza vai se fazer entender muito melhor que nós. Fica a nossa recomendação, o nosso grande abraço aqui a todos, uma ótima semana, e que pensem nessas coisas, né, e que isso faça
ligar esse gatilho, né? Como as empresas gostam muito de falar hoje, para a gente mudar esse mindset, né? Como modo da gente pensar. Então, ter esse clique, puxa, eu vou falar tudo o que eu sei, ou eu vou falar o que a pessoa é capaz de absorver, ou eu vou conversar com ela no nível que ela está entendendo, o que ela já consegue interpretar. Com certeza, nesse nível, a gente vai ter mais alcance e vamos estar cumprindo mais a nossa função de espírita, que é ide e pregai a todas a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.